bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa quinta-feira, dia 11 de novembro. E antes de passar aí para os companheiros, para a gente começar a reunião de hoje, que está bastante relacionada aí à situação do TRE da Bahia, com essa proibição de campanha eleitoral. Vamos fazer um debate aí mais específico. Tem a denúncia do nosso companheiro lá de Salvador também. Mas antes disso, convidar os companheiros a curtirem o vídeo, compartilhar. Essa é uma notícia aí que precisa ser muito bem divulgada entre a esquerda. Então, mande aí para seus amigos de partido, pessoas do PT, enfim, divulguem bem o programa de hoje para a gente colocar essa discussão dentro da esquerda. Além disso, também participe aqui do chat, contribua com super sticker, com super chat, isso fortalece a nossa imprensa e, na verdade, essa contribuição que faz a nossa TV ser independente, revolucionária e 24 horas no ar. Então, ajude aí com a sua contribuição, tornando-se um membro também, se você não é membro ainda. Ou se você não é nem inscrito, confere aí se você está inscrito para ajudar aí a aumentar o alcance do nosso canal. Bem, dados recados, passar para a nossa companheira Marília também, que é apresentadora aqui do Reunião de Pauta. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Vinícius, nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta na Reunião de Pauta. Nessa quarta-feira, a gente tem uma série de questões importantes aí da política para discutir e também muitas novidades em relação às questões do coronavírus, né, que agora a gente está vendo aí a segunda onda em todos os locais, inclusive aqui no Brasil. Mas antes disso, vamos dar aqui bom dia para o companheiro Vinícius. Vinícius. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todos os camaradas que estão nos assistindo. Estou de volta aqui a mais uma reunião de pauta, todas as quartas-feiras, direto do Rio de Janeiro. Falar um pouco aqui sobre a cidade também e podemos aí começar ir direto para as notícias. Isso. Bem, vamos começar então com coronavírus. Nós nunca deixamos de destacar essa situação no nosso país e agora nós vemos aí que, assim como nos outros países da Europa, Estados Unidos, a situação está estourando. Aqui no Brasil a gente vê também se agravar aí a situação da pandemia. Tem todo aí um trabalho, né, dos governos de ocultarem a situação real, tanto que 5 estados ainda não divulgaram os dados, estados importantes, né, inclusive São Paulo não está atualizando a situação da pandemia no estado de São Paulo, que mostra que, de fato, não é que acabou a pandemia, que não tem mais novos contaminados, não tem pessoas ficando doentes, é porque simplesmente esses governos genocidas estão escancarando qual é a política. É uma política, de fato, de genocídio, e genocídio como comum essas situações de ocultação das verdadeiras vítimas dessa política. Então, com dados incompletos, sem atualização desses estados, ontem nós tivemos registrados 201 novas mortes por Covid-19. Somando, então, nós temos aí 162.829. Assim, esses dados a gente fala porque, enfim, é o que a gente tem, e mais para frente, né, a gente vai ter que olhar para trás e ver. É isso que a gente tinha para apresentar, mas não era verdade. Mas não dá para acreditar que, com toda essa situação explodindo no mundo todo, aqui no Brasil, a gente estaria aí o oposto disso. E essa ocultação dos dados pelos estados prova que alguma coisa tem, né? Porque se tivesse, assim, tudo bem, qual seria o problema de apresentar os números, de apresentar de fato que os novos contaminados estão diminuindo e tal? Agora, ocultar os novos contaminados, ocultar as novas mortes, não significa que a situação está melhorando. Bem, companheiro, passo para você já comentar e a gente vai chamando outras notícias. Bem, eu acho que é importante a gente comentar essa questão
do ocultamento das informações, né? A gente, inclusive, já está declarado que as informações que a gente tem são os números que a gente tem consideram a falta da notificação de vários estados. Há 200 mortos nessa altura da pandemia aqui no Brasil, em que há uma retomada dos principais comércios, um contrassenso, né? E também, na prática, aqui em São Paulo, como a gente chegou a noticiar ontem, a gente vê um aumento do número de casos, inclusive com novas notícias mostrando que o número de casos de Covid-19, segundo os hospitais aí aqui de São Paulo, eles falaram que o número dobrou aqui na capital. Bem, é importante dizer que dobrou aqui na capital e o coronavírus disperso por todo o Brasil, não é como no início da pandemia, em que o coronavírus ele só estava em alguns locais do país, mas agora ele já está em todo o Brasil, quer dizer também que o coronavírus tende a aumentar em todos os locais, quer dizer, principalmente as capitais, em que há mais aglomeração, mas também nas cidades médias e menores. A gente já vê isso na situação de Manaus, que por ser calamitosa, a gente tem dificuldade aí de conseguir notícias, mas pelas últimas informações que a gente recebeu, exatamente a situação de um verdadeiro colapso aí no sistema de saúde. Nesse sentido também, em nível internacional, a situação nos Estados Unidos é de recordes diários, o número de casos e mortos, e na Itália, que foi foi o epicentro da doença, logo após a doença sair da China, né? Quer dizer, foi o elemento de dispersão da doença aqui no Ocidente. A gente vê aí uma retomada aí do número de casos com uma segunda onda que já indica colapso no sistema hospitalar. A fila de ambulâncias em Nápoles, ali na Itália, ela é enorme, já mostrando um enorme aumento da demanda aí do sistema de saúde por conta da segunda onda do coronavírus, mostrando aí que a situação ela se agrava em todos os locais, né? Mesmo assim, mesmo com todos os locais quer dizer, todos os locais tendo uma retomada aí da pandemia, a gente vê que vários serviços continuam funcionando, principalmente, como foi destacado pelo próprio governo francês, as fábricas e as escolas, quer dizer, os principais elementos da manutenção da economia funcionando, como ele mesmo salientou. A gente destaca essa questão das fábricas, né, porque a gente já vinha colocando a denúncia desde o início da pandemia, que os trabalhadores, os operários, de fato, não tiveram condições de fazer pandemia, inclusive não tiveram sequer uma situação de um sistema de trabalho que possibilitasse a redução da transmissão no trabalho. Então, quer dizer, a gente deu vários exemplos aí dos trabalhos dos Correios, nos quais os trabalhadores sequer tinham direito a ter máscaras para o trabalho, não tinham álcool em gel e coisas do tipo. Bem, a gente também destaca a questão das escolas, nos quais a gente vê aí que a campanha em torno da volta às aulas é enorme. Aqui no Brasil, a gente já tem um enorme número de escolas que voltaram efetivamente às aulas, e a tendência é aumentar, como a gente já falou, produzindo aí um genocídio da juventude. Bem, com isso eu passo a bola aí para os companheiros. Eu Antes de queria passar. comentar aqui Não, pode comentar, Vinícius. Depois queria eu. comentar do Rio de Janeiro, mas não sei. Eu vou falar. Então,
Aqui no Rio, somos um dos estados desses aí que não tem notificação do Covid há 4 dias, né? Um dos estados mais populosos, cidade enorme. Se você pegar, é interessante, se você pegar o tamanho do Rio de Janeiro, né? Ele é um estado pequeno com 16 milhões de pessoas, você vê como tem uma concentração muito grande de gente, semelhante aí a São Paulo, e como o negócio é sério aqui, né? Essa questão de contaminação de Covid. Então, recapitulando, né? Aqui no Rio, a partir de agosto, começaram a sair as notícias falando que se fosse um país, seria a mais alta taxa de mortalidade do mundo, o Rio de Janeiro. De tanta gente que morria em relação ao número de pessoas que era contaminado pelo Covid, né? Então, a situação aqui foi muito crítica e tá desde há uns meses já, né? A gente vê os efeitos da propaganda, né? O pessoal falando, não, mas parece que está melhorando, parece que está melhorando. A pessoa quer ter uma coisa positiva na vida, né? Porque a situação é tão triste que a gente até às vezes acredita nessas coisas, mas é evidente que as coisas não estão melhorando aqui em relação à pandemia. E aí saiu uma denúncia aí no próprio Globo, que é uma coisa incomum, porque o Globo é um desses que está noticiando aí uma suposta melhora o tempo todo, né? Um dos colunistas, uma coisa bem sem informação, só comentou, né? Com certeza foi uma denúncia aí de trabalhadores da saúde, falando que os hospitais estão novamente lotados de pacientes de Covid aqui no Rio de Janeiro. A gente teve o caso do incêndio no hospital público, né? Teve o caso do fechamento de todos os hospitais de campanha antes do fim da pandemia, um negócio completamente absurdo. E a própria. Não chegaram nem a abrir, né, os hospitais que prometeram. Então é óbvio que é muito fácil de lotarem os hospitais com pacientes de Covid. E a situação que a gente está vivendo atualmente no Rio de Janeiro, e agora nunca soubemos os números reais, mas agora é oficial que nós não sabemos os números. Né? Já está, como a companheira falou, escancarado aí a falsidade desses números. A gente já esperava que fosse muito mais de 160 mil, mas agora tem nem, é até difícil de conceber qual é o número real de mortes aí devido às políticas genocidas dos governos que não trataram da população. Né? É bom lembrar que países pobres conseguiram lidar relativamente bem com o Covid. Né? Você vê o caso de Cuba e Venezuela, que tem centenas de vezes menos mortes que no Brasil, simplesmente porque eles têm alguma política de saúde. Então, aqui no Brasil, que é mais do que esses países, teria a capacidade de cuidar aí muito melhor da saúde da população. E você vê que a situação apesar da propaganda aí para fingir que as coisas estão funcionando bem, uma das medidas que o prefeito Crivella aqui fez durante na semana passada foi declarar que era possível reabrir as escolas. Né? Ele não impôs a reabertura, porque é um negócio completamente popular, mas ele liberou para que as escolas que tivessem interesse reabrissem. Não foi uma medida muito popular, mas não era uma questão obrigatória. Né? Mesmo assim, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, do município, declarou greve contra a volta às aulas. Então, mostrando aí que os trabalhadores, se tiverem organizado ou se tiverem opção, não vão sair de casa porque estão preocupados com a situação da pandemia. Independente aí do que a imprensa fala, a realidade do Brasil, está todo mundo preocupado, todo mundo querendo essa vacina logo para voltar a uma situação de segurança, né? E aí um detalhe que é importante, né, é que aí já mudou um pouco do tópico, mas esse sindicato manteve aí a política do ensino à distância, né, que já se mostrou uma completa farsa aqui no Rio de Janeiro. A pesquisa que saiu foi que 12% conseguia acompanhar o ensino à distância. Então eles estão apresentando aí uma coisa meio, não precisamos voltar às aulas, vamos fazer o ensino à distância. Para apresentar uma alternativa, um negócio meio centrista assim, mas vendo a realidade do ensino à distância aqui no Brasil e no mundo inteiro, é um completo ataque aos professores, que tem que trabalhar pra caramba, aos estudantes e a toda a educação brasileira. Né? Então, a medida correta e combativa seria ser contra o ensino à distância e contra a volta às aulas, em defesa dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Voltar às aulas aí só com o fim da pandemia e manter os salários, a merenda, o leite, todos os benefícios as escolas têm que manter. Pode usar as escolas aí como moradia para as pessoas, como hospitais de campanha, aproveitar o espaço público,
mas suspender as aulas até o fim da pandemia. Então, o sindicato está assumindo uma posição aí de greve, mas ainda dá para assumir uma postura mais à esquerda, e nós, estudantes, né, aqui da Aliança da Juventude Revolucionária, estamos organizando a mobilização tanto contra a volta às aulas quanto contra o ensino à distância no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. É isso. Bem, e só para terminar então o assunto coronavírus, destacar a situação dos números dos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, os estados norte-americanos bateram um recorde aí de novos contaminados. Foram 201 mil novos casos de Covid apenas um dia. E também eles bateram recorde de hospitalizações desde o início da pandemia, com 61.964 pessoas internadas no país. Esse é o maior número desde o início da pandemia. E os Estados Unidos aí é o país com a situação mais grave de todo mundo, né? Eles tiveram já 10 milhões de casos confirmados de Covid-19 e cerca de 240 mil mortos. Então a gente vê, né? Os Estados Unidos aí, a situação é muito crítica. E não só a gente vê que esse negócio de bater recorde não está acontecendo não só nos Estados Unidos, né? Mas nos países da Europa. Mas aí aqui no Brasil a gente não tem nem. A situação é tão boa, né? Que a gente nem tem números para reportar, né? Tá tudo bem. Enfim, essa discussão a gente continuará fazendo aqui no Reunião de Pauta, continue nos acompanhando, mas já indo aí para o tema principal, importante a gente discutir bem isso, né? Mostrar aí a denúncia do companheiro Rodrigo, que é candidato a prefeito em Salvador. O TRE da Bahia proibiu campanhas eleitorais de rua. Deixa eu aqui só pegar para destacar a resolução. Isso foi aprovado ontem, a proibição de realização de eventos políticos em todo o estado. Estão proibidos aí comícios, passeatas, caminhadas, carreatas e qualquer outra coisa similar. Aí, qual que é a desculpa? A pandemia, né? A gente vê aí, né? Os estados estão todos preocupados mesmo, fazendo muita coisa para combater a pandemia. Então, claro que não poderiam aí autorizar também campanhas, né? Nós não temos aí uma situação em que estão escondendo os números da pandemia, ou até mesmo ontem o governo Bolsonaro fez um evento para retomar as atividades turísticas. Então, assim, não está acontecendo tudo isso para você ir lá e proibir campanha. E aí, olha só, está proibido entregar panfletos, entregar qualquer tipo de material político, folhetos, adesivos ou qualquer outro material de campanha. E aí já foi avisado pelos juízes que caso aconteça aí encontrar candidatos fazendo alguma atividade política, está autorizado o uso da força policial para impedir a campanha, já que essa é uma situação de total preocupação à saúde da população, à segurança sanitária. Bem, já passo para vocês comentar, e aí eu ajudo no debate. Bem, eu acho que é muito importante a gente fazer uma boa discussão sobre essa questão da Bahia, né, que finalmente, efetivamente, está impedindo, na reta final das eleições, está impedindo a campanha de rua, que finalmente, como a gente já pode entender, é a campanha militante, é a campanha que é feita pelos partidos militantes, pelos partidos de fato populares e de esquerda, né? É importante destacar isso daí, que finalmente essa medida é uma medida ditatorial, muito além daquilo que eles falam, né, que seria uma medida contra o coronavírus, que isso e aquilo, é uma medida ditatorial. Até porque a direita nunca faz
de medida falando que não, agora a gente é uma ditadura e vamos impedir de fazer campanha. Não é assim que acontece. A direita vai criar uma lei contra uma lei ambiental e vai impedir você de colar cartaz na rua. Quer dizer, na verdade, eles vão se utilizar de uma demagogia qualquer para, de fato, implantar uma verdadeira ditadura. Exatamente é isso que está acontecendo agora. E, em primeiro lugar, isso daí mostra a consequência do sistema, da organização ditatorial aí do sistema judiciário, né? Quer dizer, a gente precisa destacar também que foi no Nordeste que a nossa candidata foi impedida de se inscrever nas eleições porque o TSE local se negou de inscrever a candidatura, quer dizer, por uma questão individual ali, por uma posição política direitista, eles se negaram de inscrever a nossa candidata. Da mesma forma, a gente vê aqui interesses escusos aí sendo levados à frente no impedimento no impedimento aí da campanha. E finalmente é aquela coisa, alguém vai lá, dá pressiona os juízes, tem uma boa relação com eles. A gente já sabe muito bem que a Bahia é controlada aí por oligarquias locais, exatamente acaba ocasionando aí nessa situação de que a expressão popular da campanha eleitoral, quer dizer, que a expressão militante, a expressão de panfletagem, de ir em casa, de falar com as pessoas e tudo mais, quer dizer, e finalmente é tudo aquilo que nosso partido faz, que é um partido militante, isso é daí de ser feito. Então, é importantíssimo destacar isso também, porque a gente, desde o início da pandemia, a gente chegou a denunciar de que as medidas que estavam sendo tomadas pelo governo eram medidas que não eram de combate à pandemia, mas sim medidas ditatoriais, quer dizer, para caçar, da situação da pandemia, para caçar os direitos democráticos. A gente viu aí agora essa questão do impedimento de fazer campanha numa eleição que já é extremamente uma eleição que é extremamente antidemocrática, né? Que tem apenas 45 dias aí de campanha, já nessas eleições, ainda assim, impossibilitado na reta final da campanha, os principais meios aí da esquerda. Eu acho que é importante destacar isso daí porque mostra a necessidade fundamental da luta popular, né? Porque o sistema ditatorial ele vai se implantando aos poucos. E quando vê, você está ali numa ditadura. E exatamente a gente vê isso acontecendo. Né? Acho que é importante destacar isso daí. Companheiros, eu acho que nós estamos com algum problema da conexão. Me parece que nós estamos travados na transmissão ao vivo. Se a produção puder nos dar um ok, se continuamos, senão o público, a audiência perderá parte do debate. Para vocês também aparece travado aí, ao vivo? O Fábio falou que continua. Tudo bem, então, Vinícius, pode continuar, por favor. É mais um aspecto aí da ditadura do judiciário, né, sobre as eleições. A gente vem denunciando isso desde o início, né, desde antes das eleições a gente já sabia que ia ser assim. Teve o caso no Recife, que aconteceu uma coisa semelhante, até mais cedo, né, eles proibiram tudo, falaram, acho que era essa desculpa de aglomeração também. Isso me remete a um caso aqui no Rio de Janeiro engraçado, que
A gente foi fazer a nossa manifestação dos estudantes contra a volta às aulas e contra o EAD pelo Fora Bolsonaro. Aí estávamos indo lá no centro da cidade lotada, todo mundo trabalhando. Aí um bolsonarista falou assim: olha aí a aglomeração. É um negócio, uma desculpa esdrúxula, ridícula para reprimir qualquer coisa de esquerda. Assim. A cidade toda aglomerada, aí o cara vai lá e fala: olha aí a aglomeração, como se fizesse algum sentido. É a mesma coisa que é parecido também que está sendo feito na, nos países europeus, né? Na França, na Inglaterra também está assim. Ah, não, todo mundo pode sair para trabalhar e para estudar. Aí sai, sei lá, 70% da população sai de casa, mas não, agora vamos fazer um lockdown aqui. É um negócio completamente arbitrário, né? Você proíbe as pessoas de fazerem coisas que não são tão ruins assim para a pandemia, mas você obriga elas a fazer sair todos os dias, quase, né? Tem que lembrar também que a escola, muitos desses lugares, você sofre sanções, você sofre multas. Teve até uma denúncia aí de que queriam prender as pessoas nos Estados Unidos, né? Se o filho não fosse muito tempo para a escola. É um negócio completamente absurdo. Então, essa desculpa de aglomeração aí é ridículo que um tribunal use ela. É óbvio que é uma coisa ditatorial contra a esquerda, principalmente, que faz a campanha de rua. Eu acho que isso daí é no governado pelo PT, né? Que apesar de ser uma ala direita do PT, ainda é o partido aí que está sendo perseguido pelo golpe. E definitivamente não tem controle sobre o judiciário, né? A gente sabe muito bem que o judiciário é controlado pelo sistema direita. A gente viu o Sérgio Moro aí fraudando a eleição de 2018. Mas eu acho interessante eles não estão dispostos aí nem a botar a candidata PM do PT no governo, né? Que eles fizeram esse absurdo de botar uma PM como candidata. Mesmo assim, mesmo você capitulando, né, botando uma candidata super direitista, não é o que a direita quer. A direita quer um candidato aí da direita em todas as cidades importantes do Brasil. Isso a gente viu bem naquele debate com os presidentes dos partidos, né, que foi o Rui, o presidente do PSOL, a Gleisi, a presidenta do PCdoB. Eles já estavam aí com a expectativa de que a direita fosse vencer em toda a cidade mais importante, né? E a gente vê como é que a gente faz na situação super polarizada, que a população está cansada aí da burguesia, da direita no governo. Eles têm que fazer todos os tipos de atrocidades aí, de barbaridades ditatoriais para fazer com que a direita vença, né? Teve o caso também das censuras ao nosso candidato, em Salvador também, que não podia falar fora Bolsonaro, não podia falar Lula. Teve aí vários casos, no Recife também teve o caso da censura, que não podia ter o cartaz do Fora Bolsonaro aqui na parede, né? Era uma videoconferência assim também, e um cartaz do Fora Bolsonaro na parede não poderia ter. Então você vê aí todo tipo de arbitrariedade do judiciário para garantir a vitória da direita nas eleições, né? Esse é o principal. Fazer de tudo para que a direita vença e dê força aí para os golpistas para as próximas eleições de 2022, que são as eleições realmente mais importantes, né? Do presidencial e dos governos. Exato. Bem, pedir já para produção soltar o vídeo do nosso companheiro Rodrigo denunciando aí a proibição lá em Salvador, onde ele está fazendo uma campanha ativa, né, conversando com a população e destacando, nós aqui não estamos preocupados de que isso daí vai dificultar a gente conseguir votos, nem nada disso. É bom destacar que esse ataque é contra a democracia, é contra a população, porque é a população que, a partir dessas medidas ditatoriais, a partir dessas campanhas, essas eleições, eles são totalmente antidemocráticas, que não podem conhecer os candidatos, as pessoas, os militantes, o partido que luta em prol dos trabalhadores. Porque todo mundo, se o pessoal não sabe, mas informando aí, nós não temos tempo de TV, na TV aberta, nós não temos tempo de TV em rádio, não temos aí nenhuma outra maneira de divulgar a política do nosso partido, não ser nas campanhas mesmo que nós estamos fazendo.
de bater em porta, de conversar com as pessoas, com a população, com os trabalhadores no metrô, porque os trabalhadores eles estão indo no metrô. Isso nada do que é importante mesmo para evitar a contaminação está proibido. Absolutamente nada. Apenas as campanhas eleitorais. Os trabalhadores continuam se amontoando nos ônibus, nos metrôs, nas estações. Tá tudo normal. E aí o partido estava indo lá para conversar com o pessoal. E aí agora é isso que será proibido, né? Enfim, acompanha aí, então a denúncia do companheiro de Salvador. Aqui é Rodrigo Pereira, candidato a prefeito pelo Partido da Causa Operária em Salvador. Venho aqui denunciar a grande farsa, a grande fraude. Fomos pegos aí de surpresa com a informação de que o TRE Bahia cancelou todas as atividades de campanha eleitorais. Isso em Salvador, mostrando assim que a grande farsa, que a eleição é uma grande farsa, uma grande mentira. É necessário denunciar. Nós do Partido da Causa Operária estamos nas ruas a todo momento, denunciando todo o processo eleitoral, mostrando, comprovando o quanto ele é antidemocrático. Não tem o objetivo de ter uma participação popular, pelo contrário, aqui queremos convidar todos os companheiros do Partido da Causa Operária, convidar aqui todos os companheiros e companheiras do PT, do PSOL, do PCdoB, a fazer uma grande mobilização. Não dá para aceitar a farsa, não dá para aceitar que junto com o Judiciário, Bruno Reis, Assemineto, leva a seleção do primeiro turno, mostrando assim a participação do Judiciário no processo eleitoral. Isso é um grande absurdo, não podemos aceitar isso. É necessário denunciar, é necessário uma ampla mobilização dos trabalhadores, denunciando toda a farsa do processo eleitoral, querendo assim, ficando assim nítido a participação da justiça do sistema eleitoral, assim como faz com o em 2018, retirando Lula das eleições. Não dá para aceitar todo esse processo. É necessário uma ampla mobilização. Queremos aqui convidar todos, convidar e convocar toda a militância da esquerda a denunciar esse golpe, a denunciar essa fraude. Mentira que tem condição de fazer eleição online. Isso é uma grande mentira. Eles sabem que podemos derrotar nas ruas e nas ruas. É necessária essa ampla mobilização. Venha conosco, Partido da Causa Operária, denunciar toda essa fraude e todo esse golpe. Fora Bolsonaro, Lula candidato, Lula presidente. Bem, até tinha comentado, né, antes que os metrôs aí estão lotados, estações, e o companheiro está fazendo esse vídeo de uma estação de metrô e vocês podem ver que atrás as pessoas estão circulando normalmente, porque de fato nada está proibido, não tem nenhuma outra medida aí do governo que de fato seja aí coerente à necessidade de combater a pandemia. Não tem possibilidade de isolamento para os trabalhadores, enfim, não tem absolutamente nada. A única coisa que eles estão proibindo, alegando aí a preocupação com a segurança sanitária, é agora proibir as campanhas. Algo que a gente já sabia, né? Comentamos aqui no começo da pandemia a questão do lockdown, que seria usado contra a esquerda. A gente sempre destaca isso, né? Que nós temos que tomar muito cuidado com as medidas que o Estado burguês defende, né? As leis e tal, porque a gente sabe que sempre é para atrapalhar, dificultar o trabalho da esquerda. E nesse caso aqui, temos aí mais uma prova da arbitrariedade da justiça. Mais algum comentário, companheiros? Eu acho que, por último, né, a gente queria relembrar que foi ali no Nordeste que uma mobilização bolsonarista foi impedida pela justiça e a esquerda comemorou. Agora a gente vê aí, a gente chegou a denunciar essa situação a gente chegou a denunciar essa medida ditatorial na situação, e exatamente a gente vê que esse tipo de medida contra as manifestações é exatamente uma medida exatamente para impedir a esquerda, né? É até engraçado a gente ver o vídeo, porque tinham 2 pessoas ali panfletando e centenas de pessoas aglomeradas no metrô, e daí as 2 pessoas panfletando são as supostas responsáveis pela aglomeração. E finalmente elas vão parar de panfletar o metrô também, para ir embora para casa, e se elas fizerem isso, elas não vão ser responsáveis pela aglomeração. De fato, mostra que é uma medida ditatorial com
com fins aí eleitorais de algum setor da oligarquia ali da Bahia. Até porque, Marília, se não tiver nenhum militante do PCO, nem militante de esquerda para entregar os panfletos, ninguém vai lá no metrô, né? O pessoal tá indo justamente, se aglomerando, estão desesperados, né? Para pegar o material do PCO. A gente sabe, né, que fora Bolsonaro, Lula candidato é muito popular, mas a gente não sabia, né, que o pessoal aí saía de casa, se aglomerava em ônibus, tem que enfrentar fábricas lotadas, tudo porque quer pegar um panfleto do PCO. De fato, nós somos bem revolucionários mesmo, né? Exatamente. Vem algum comentário, Vinícius? Bom, continuando aqui a nossa pauta, teve ontem as declarações, né, do Bolsonaro. Parece aí que teve até uma ameaça contra o Biden, e o pessoal estava até fazendo meme, né, de que se a gente entrasse numa guerra com os Estados Unidos, seria a guerra dos 30 minutos, porque os Estados Unidos ia acabar com o Brasil, enfim. Algum comentário sobre isso? Companheiro que destacou? Ou outra matéria que vocês queiram destacar? Bem, eu acho que é importante destacar essa questão. Tá se desenvolvendo uma suposta oposição do Bolsonaro com relação ao Biden, por toda aquela questão do Trump, né? O Trump falou que não ia aceitar o resultado eleitoral. A gente já viu um desenvolvimento nesse sentido, mas de qualquer jeito, as Forças Armadas, que são o elemento fundamental do governo, já falaram aí que as relações com Biden vão ser iguais às relações com o governo do Trump, e as principais medidas que seriam tomadas conjuntamente, que principalmente em relação à Venezuela, né, seriam mantidas. Quer dizer, essa notícia saiu na semana passada, no momento que a gente estava no final da apuração dos votos ali das eleições norte-americanas, e eu acho que essa questão essencial. É importante destacar também que essa questão do Bolsonaro em relação ao Biden, em grande medida, é uma colocação do individual, né? Quer dizer, não é de fato uma questão assim essencial, uma divergência essencial, até porque a gente pode ver que em alguns momentos o Trump, quer dizer, o Bolsonaro, ele se coloca contrário à política imperialista, que exatamente a base dele é uma burguesia nacional, quer dizer, uma burguesia nacional que tem interesses locais e por isso é a favor aí do próprio Bolsonaro. Então, muitas vezes, a oposição do Bolsonaro ao Biden, em grande medida, é relacionada com isso, né? Que o Biden é o setor mais furioso ali do imperialismo norte-americano. Mas, em um sentido essencial, o Bolsonaro leva a mesma política golpista que foi fundamentada pelo setor democrático, né? Quer dizer, a gente vê aí que esse tipo de oposição não é uma questão fundamental, exatamente uma questão ali de aparências, em grande medida. Eu acho que a oposição do Bolsonaro ao Biden é a mesma oposição do Bolsonaro ao Dória, né? É quase a mesma coisa, você vê ali, eles têm umas brigas, mas no final a gente sabe que talvez até o Dória, né? A gente viu aquela propaganda do PSDB, né? Eles fizeram a comparação de quantas privatizações o FHC fez. Aí eles estavam se vangloriando que eles tinham privatizado muito mais que o Bolsonaro. Então, se você vê que os caras, eles querem ser pior que o Bolsonaro, né? O Dória, ele gostaria de ser até pior. Então, não dá pra... E a gente corre o risco de cair nessa... Na verdade, não corre risco, né? É a manobra que a burguesia está tramando, que é para cair nessa posição aí de um candidato super direitista, mas que não é considerado fascista, o Dória, contra o Bolsonaro, que para tentar fazer as pessoas apoiarem o Dória, assim como
conseguiu fazer uma boa parte da esquerda dos Estados Unidos e até do Brasil apoiar o Biden contra o Trump. Só que no final, os dois são quase a mesma coisa. Em certos aspectos, até o Biden é mais agressivo que o Trump, principalmente no que concerne a América Latina, né? Que ele que organizou o golpe no Brasil, os outros golpes na América Latina, na Venezuela, as tentativas de golpe na Venezuela e no Oriente Médio também, como a Marília falou, ele é o candidato principal do imperialismo. Então a gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo completamente capaz do imperialismo. Ele pode gostar mais do Trump, né? Mas a diferença aí, a gente vai continuar sendo completamente submisso aos Estados Unidos, seja Trump, seja Biden que esteja no governo. Eu sugiro que os companheiros deem uma lida para saber quem é Joe Biden, né? A gente fez um apanhado muito bom no Diário da Causa Operária. A matéria de hoje está lá, causaoperária.org.br. Genocida, racista, estuprador. Todos os crimes de Joe Biden. Vale a pena dar uma lida. E só pelo título da matéria você vê que com certeza o Bolsonaro gosta desse tipo de gente, né? Porque genocida, racista, estuprador é o tipo de figura que o Bolsonaro gostaria também. Ele não vai gostar só do Trump, né? Então essa oposição aí é a oposição fajuta que a gente tem que desmascarar, porque a gente tem que evitar aí a esquerda de cair na manobra que caíram à esquerda do Brasil, né? De cair na manobra que caíram nos Estados Unidos. Não podemos apoiar o Joe Biden de forma alguma. Fora imperialismo da América Latina, seja Joe Biden, seja Donald Trump. Pode falar. Bem, como a gente vinha destacando, a gente chegou a fazer um apanhado geral no dia de ontem. Eu acho que é importante fazer a polêmica também sobre essa questão do Joe Biden ter sido acusado de estupro pela sua secretária, que a gente já falou que quando é o jogador de futebol que é acusado de estupro, tem que linchar o jogador de futebol. Quer dizer, é assim, mas quando é um presidente da República ali dos Estados Unidos, não, tem que apoiar, toda a esquerda identitária apoia, quer dizer, mostrando que é um contrassenso total. E uma outra coisa que eu acho que é importante destacar também é que em grande medida, o Bolsonaro acaba se colocando aí do lado do Trump, porque o Trump, essa guerra aí do imperialismo contra a ala trumpista, né, quer dizer, a ala de extrema direita, é a mesma coisa que acontece no Brasil, né? Em grande medida, a burguesia tradicional ela tenta se restituir depois de uma polarização política, de uma intensa crise social. Essa burguesia tradicional tenta se restituir em detrimento tanto da esquerda e da extrema-direita. E dessa forma ela se restitui através da frente ampla, que é o que acontece em todos os locais, né? Porque essa candidatura do Biden, finalmente, pelo caráter que ela teve, quer dizer, todo um apoio da própria esquerda, ela é uma espécie de frente ampla, né? Quer dizer, ela é uma candidatura de direita apoiada pela própria esquerda. O próprio Sanders apoiou essa candidatura. Então, quer dizer, dessa forma a gente vê que isso tende a acontecer no Brasil também, como o companheiro Vinícius falou, a frente ampla aqui no Brasil tende a colocar o Bolsonaro contra um presidente aí candidato a presidente mais limpinho, né, como o Dória, alguém assim, quer dizer, o candidato da frente ampla, exatamente nesse sentido. Mas, finalmente, a gente tem que colocar que, em todos os momentos, como a gente já colocou na situação das eleições norte-americanas, a esquerda não pode apoiar nenhuma das partes, né? Nem a extrema-direita, nem a frente ampla, porque, finalmente, eles não têm nenhuma oposição fundamental. O que a gente tem que apoiar é uma frente de esquerda na luta contra a direita e o fascismo. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente opõe aí essa questão da frente ampla e do bolsonarismo à unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula em 2022. Quer dizer, a instituição dos direitos democráticos do Lula e tudo mais. Então, essa questão é essencial para a esquerda tomar como
tomar como uma lição aí das eleições norte-americanas, né? Exato, e só destacando, Marília, que você comentou, que a esquerda parte para o linchamento dos jogadores de futebol negros, né? Que a gente vê aí que essa campanha contra os jogadores de futebol negro ela é mais intensa do que em outros casos. E também você vê aí que é uma campanha deliberada, né? Porque a Globo não está deliberando para a esquerda ou para atacar Biden, né? Então, como não tem uma deliberação aí da imprensa, da Globo, então ninguém fala nada, né? Tanto que a gente até destacou na nossa imprensa a questão do Greenwald, que estava denunciando o Biden e ele estava sofrendo censura por fazer isso, né? Por tentar aí mostrar qual que é o caráter da candidatura de Biden. Bem, a gente está com o nosso tempo estourado aqui. Eu só vou desejar rapidinho um bom dia para o pessoal que nos acompanhou. Elizabeth Novi, Renata Diniz, Maria Ângela Biducci, Ana Matos, Arthur Freitas, Adriano Teixeira, companheira Cristiane Rocha. Tivemos também participação da companheira Silva Mirro, Angelina Dias. Para que postar só tem do Face, contribuir com o Super Sticker, muito obrigada. E o companheiro Jesus era humano. Bem, é isso, agradeço o pessoal aí que participou aqui do chat, contribuiu. Compartilhem o vídeo separadamente. Nós tivemos um probleminha, acho que durante o debate, com a conexão, mas no vídeo separado a transmissão fica completa. Então, até os companheiros estavam acompanhando e se perdeu alguma coisa importante por conta desse probleminha, procura lá no vídeo e compartilha. Agradecer a companheira Marília, muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Vinícius, e até amanhã. Vinícius, até a próxima quarta-feira, né, Vinícius? Isso mesmo, agradecer a Marília, a Isa, a todas as companheiras e companheiros que estão nos assistindo. Quarta que vem estou de volta, mas amanhã temos reunião de pauta novamente nesse mesmo horário. Um abraço a todos. É isso aí, muito obrigada. Continuem acompanhando a Causa Operária TV. Acabando aqui o Reunião de Pauta, começa a Universidade Marxista. Bom dia.